Graça e paz a todos quantos estão a ouvir este estudo de hoje, que eu trago com o tema do pecado à justificação, uma jornada pela graça de Deus. O processo do pecado. Vamos entender à luz da Bíblia como ele surge e se consome. Precisamos, em primeiro lugar, entender que o pecado começa com uma tentação interna. Cresce quando o desejo é alimentado e culmina na desobediência. Tiago aqui descreve esse processo em Tiago 1, 14 e 15, que diz: cada um, porém, é tentado, quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O apóstolo explica que cada pessoa é tentada pelos seus próprios desejos maus, que atraem e seduzem. Quando esses desejos são concebidos, geram o pecado. E o pecado, quando amadurece, produz o quê? Produz a morte. Esse ensino destaca a progressão do pecado, desde a tentação até as suas consequências destrutivas. O início. Como começa a tentação? A tentação em si não é pecado, sabemos muito bem disso. Ela surge de nossos desejos naturais, concupiscência, mas é ampliado pelo engano e pela sedução. E a concupiscência, para quem não sabe, é um forte desejo ou uma inclinação por algo, geralmente associado a desejos pecaminosos. Vamos a um exemplo bíblico. Eva no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 6, vemos que a serpente, sendo astuta, engana Eva, questionando e distorcendo o mandamento de Deus sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela convence Eva de que desobedecer não trará morte, mas abrirá seus olhos e os tornará como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tentada pelo desejo e aparência agradável do fruto, Eva o come e também dá ao seu marido Adão, que igualmente come, marcando o início da queda da humanidade. Satanás usou palavras enganosas para despertar o desejo de Eva pela fruta proibida. Ela foi atraída pela aparência, pelo desejo de sabedoria e pelo questionamento da ordem divina. Após isso, o que é que vem? A concepção do pecado. Quando ele acontece? Quando alimentamos a tentação, ela cresce dentro de nós e gera o pecado. Isso ocorre quando decidimos agir conforme o desejo em vez de rejeitá-lo. O exemplo bíblico que trago é sobre Davi e Betseba, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 2 ao 4. O que aconteceu? Enquanto o rei Davi permanece em Jerusalém durante a guerra, ele avista Betseba, uma mulher muito bonita, tomando banho. Dominado pelo desejo, Davi manda chamá-la. Descobre que ela é casada com Uria, um dos seus soldados, mas ainda assim
a traz para o palácio e se deita com ela, cometendo o adultério. Essa ação desencadeia consequências graves em sua vida e no reino. E eu quero, irmãos, falar sobre o pecado consumado, a ação desobediente. O pecado consumado ocorre quando a ação é realizada, resultando em consequências espirituais e físicas. E eu quero trazer aqui mais um exemplo bíblico. Desta feita, Caim e o assassinato de Abel. Em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 8, Deus ele questiona Caim sobre sua raiva após sua oferta ser rejeitada, enquanto a de Abel foi aceita. Vocês estão entendendo? Deus questiona Caim sobre a sua raiva após sua oferta ser rejeitada, enquanto a de Abel foi aceita. Deus o alerta sobre o pecado que está à porta, mas ele deve o quê? Dominar. Contudo, Caim ignora o aviso, chama Abel para o campo e o mata, cometendo o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Vemos aqui que Deus advertiu Caim a dominar o pecado, mas ele permitiu que a inveja o consumisse, resultando no homicídio. Qual a consequência final? É a morte. O pecado, quando não tratado, leva à separação eterna de Deus. Está lá em Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 6, 23 aqui ensina que o pecado tem como consequência a morte espiritual. A morte espiritual, separação de Deus. No entanto, Deus oferece a vida eterna gratuitamente por meio de Jesus Cristo. É um contraste entre o salário do pecado e o dom de Deus. É o merecimento e o presente imerecido. Embora o pecado traga morte e condenação, Deus oferece justificação por meio de Jesus Cristo. Isso é destacado em Romanos 8, 33 e 34, que nos fala assim a palavra do Senhor. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34 aqui afirma que ninguém pode acusar ou condenar os escolhidos de Deus, pois Deus justifica e Jesus, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por eles. Esses versículos destacam que, devido à obra de Cristo, os crentes estão livres de condenação. E Jesus continua a defender quem? Os fiéis diante de Deus. O que é a justificação? Entendemos que a justificação é um ato legal em que Deus declara o pecador justo. Vocês estão entendendo, irmão? Deus declara o pecador justo, baseado no sacrifício de Jesus, como está em Romanos 3, 24, que fala o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Romanos 3, 24 resume que todos são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção que se encontra em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação é um presente imerecido de Deus que ocorre através do sacrifício de Jesus e não por méritos humanos. E a fonte da justificação é Deus.
A justificação não vem de obras humanas, mas exclusivamente de Deus. Ele é o juiz que nos declara inocente. Isaías 43, 25 nos diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Vocês estão entendendo, irmão? O próprio Deus apaga as nossas transgressões por amor de nós. E ele não se lembra. Isaías 43, 25 resume que Deus, em sua misericórdia, apaga os pecados de seu povo e não se lembra deles, oferecendo perdão e restauração. Ele afirma que age por amor e para o bem de seu povo, demonstrando sua graça e compaixão. A base da justificação é o sacrifício de Cristo. Jesus assumiu nossa culpa, pagando o preço do pecado, como está em 2 Coríntios 5, 21, que diz a palavra: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo destaca a troca que ocorreu na cruz. Jesus, sem pecado, assumiu nosso pecado para nos conceder sua justiça. E o meio da justificação, o meio pelo qual nós devemos nos agarrar é a fé. Recebemos a justificação pela fé, não por méritos pessoais, como está em Romanos 5, primeiro. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 resume que, sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. A justificação, que é a declaração de justos diante de Deus, é alcançada através da fé. E isso nos traz uma reconciliação e harmonia com o Deus, o nosso Pai. Vamos agora conectar os dois temas: o processo e a solução. O contraste entre pecado e justificação. O pecado começa no coração e se manifesta em ações. Sua consequência final é a morte. A justificação começa na cruz de Cristo e é aplicada pela fé e culmina na vida eterna. Lembrando, o pecado refere-se à condição de desobediência a Deus, que separa o ser humano de sua santidade e resulta em culpa e condenação. O pecado afasta a pessoa de Deus, trazendo consequências espirituais e físicas, como a morte eterna, separação definitiva de Deus. A justificação, por sua vez, é o ato de Deus declarar uma pessoa justa, apesar de seus pecados. A justificação não é baseada nas boas obras ou em méritos humanos, mas é um presente da graça de Deus, oferecida por meio da fé em Jesus Cristo. A justificação resulta em perdão e reconciliação com Deus, substituindo a condenação do pecado pela paz com Ele. Qual o papel de Cristo em nosso favor? Ele é o nosso intercessor, defendendo-nos contra as acusações do inimigo. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós vemos que em 1 João 2,1 resume que o apóstolo João escreve para que os cristãos não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Esse versículo, ele destaca a intercessão de Jesus em favor dos crentes, oferecendo perdão pelos pecados por meio de seu sacrifício.
O exemplo de Paulo, do pecado à justificação, é um exemplo maravilhoso. Paulo, que perseguiu outrora os cristãos, encontrou a justificação e foi transformado. Se nós lermos lá em Atos 9, de 1 e 6, você vai ver Saulo, ainda perseguindo fervorosamente os cristãos, recebe autorização para capturar seguidores de Jesus em Damasco. No caminho, o que é que acontece? Uma luz do céu o envolve e ele cai no chão. Ouve a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perplexo, Saulo pergunta: quem fala? E Jesus se identifica. Jesus então o orienta a entrar na cidade onde lhe será dito o que fazer, marcando o início da sua transformação. Ele era, irmão, um pecador consumado, mas ao se encontrar com Cristo, foi justificado e usado para a glória de Deus. Quais aplicações práticas trazemos para a nossa vida? Que devemos resistir à tentação, seguir o exemplo de Jesus, que resistiu ao pecado, confiando na palavra de Deus. Vejamos o que aconteceu em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, após jejuar 40 dias e 40 noites. O diabo apresenta 3 tentações: transformar pedra em pão, lançar-se do templo para provar o cuidado de Deus e adorar Satanás em troca de todos os reinos do mundo. Em cada caso, Jesus responde firmemente com a Escritura, rejeitando as tentações. Por fim, o diabo se retira e anjos vêm servir a Jesus. Esse episódio demonstra o quê? A fidelidade de Jesus e a sua vitória sobre o pecado. Jesus foi tentado no deserto, mas respondeu com as Escrituras, vencendo o inimigo. Vivamos, irmãos, pela graça e não pela culpa. Entender que a justificação nos liberta da condenação e nos dá liberdade para servir a Deus. Gálatas capítulo 12 e 20 está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este versículo de Gálatas 2:20 expressa a identificação do apóstolo Paulo com a morte e ressurreição de Cristo. Ele afirma que, ao aceitar Jesus, ele foi espiritualmente crucificado com ele, significando que o seu antigo eu foi substituído por uma nova vida em Cristo. Paulo enfatiza que sua vida agora é vivida pela fé em Jesus, que o amou e se sacrificou por ele. Este versículo reflete a transformação espiritual que ocorre ao ser salvo por Cristo e viver de acordo com a sua vontade. E devemos confessar e abandonar o pecado. A justificação não é uma licença para pecar, mas um chamado ao arrependimento contínuo, como está em Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28. Aqui, meu irmão, Provérbios 28:13 expressa a identificação do apóstolo Paulo com a morte e ressurreição de Cristo. Ele afirma que, ao aceitar Jesus, ele foi espiritualmente crucificado com ele, significando que o seu antigo eu foi substituído por uma nova vida em Cristo. Paulo enfatiza que sua vida agora é vivida pela fé em Jesus, que o amou e se sacrificou por ele.
Este versículo reflete a transformação espiritual que ocorre ao ser salvo por Cristo e viver de acordo com as suas vontades. E eu quero concluir dizendo que a jornada pela graça de Deus é uma jornada de esperança. Deus, Ele conhece sim nossas fraquezas, mas não nos deixa sem solução. O pecado que começa na tentação leva à morte, Deus nos oferece justificação por meio de Cristo. Assim, em vez de sermos consumados pelo pecado, podemos viver livres, seguros e plenos em Cristo Jesus. Em Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse versículo afirma que, apesar das dificuldades e adversidades que enfrentamos na vida, os cristãos são mais que vencedores em Cristo. Não se trata apenas de vencer os desafios, mas de ser triunfante de maneiras abundantes e extraordinárias por causa do amor de Jesus. A vitória não vem de nossas próprias forças, mas do poder de Cristo, que nos fortalece e nos capacita a superar qualquer situação. Esse amor de Jesus é o que nos dá a segurança de que, mesmo nas lutas, a nossa vitória está garantida através dele. Amém? Eu convido você agora a fazer esta oração comigo. Senhor Deus, agradecemos pela tua imensa graça e misericórdia que nos alcança, mesmo quando estamos perdidos em nossos pecados. Ó Senhor, obrigado por enviar o teu Filho Jesus Cristo, para que por meio dele fôssemos justificados e reconciliados contigo. Hoje, Senhor, ao refletirmos sobre esta jornada da transformação, pedimos que a tua graça continue a nos fortalecer e nos guiar em cada passo. Ajuda-nos a viver de acordo com a justificação que recebemos em Cristo, lembrando sempre que não somos mais escravos do pecado, mas livres em teu poder. Renove em nós o entendimento da tua palavra e do teu perdão, que possamos ser testemunhas vivas da tua graça, compartilhando com os outros a mensagem de salvação e esperança que temos em ti. Que dia após dia nossa vida seja marcada pela transformação que vem de ti, e que, ao caminharmos em fé, possamos refletir o teu caráter e a tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Diga amém.